You notice you got a new interpreter today. I'm going to try to interpret for him and translate it back in English. O novo intérprete é o pastor David. The new interpreter is Pastor David. E nós estamos certos de que o Senhor está conosco. But one thing we have for certain, that God is with us. Não depende do tamanho do auditório. It doesn't matter how large the auditorium is. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está conosco. Where 2 or 3 are gathered, He's with us. E podemos ter certeza de que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. And we know that God wants to minister to our hearts tonight. E eu espero que a palavra que Deus tem colocado no meu coração seja algo que vai suprir uma necessidade do seu coração. And I trust that the message that God has put on my heart tonight will reach your hearts. Eu quero falar essa noite sobre a vontade de Deus. I want to talk about the will of God tonight. Sempre que os cristãos estão reunidos, alguém já dentro de pouco tempo faz menção dessas palavras, a vontade de Deus. And a lot of times, a young Christian, after we meet for a while, a young Christian comes up and they will mention knowing God's will. Se não exatamente essas palavras, quantas vezes a gente fala, se Deus quiser. And even if we don't use these words, how many times you say, if God wills? E às vezes às vezes é mais de hábito do que de realmente de coração. Many times it's more of a habit than in the heart. Mas hoje queremos falar um pouco sobre a vontade de Deus de acordo com as Escrituras. But tonight we want to talk about God's will according to the Scriptures. According to the Scriptures. E vamos chegar a um texto muito conhecido que eu quero abrir um pouco, mas antes um pouco de introdução. But I want to come to a text tonight that's very well known by many of us, but I want to do an illustration first. Para mostrar que a Bíblia fala bastante da vontade de Deus. Being that the Bible speaks a lot about God's will, Vamos rever alguns versículos que usam essas palavras. let's look at some scriptures that use these words. A oração que Jesus nos ensinou, às vezes chamamos de oração dominical, às vezes simplesmente o Pai Nosso. And a lot of times we refer to the Lord's Prayer. E nesta oração Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Our Father which is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. E assim na terra como no céu. I think I already said that. Então Jesus nos convoca para orarmos e trabalharmos para a realização da vontade de Deus. He calls us to work and to pray to fulfill the realization of God's will. Nós não estamos aqui para cumprirmos a nossa própria vontade, We're not here just to fulfill our own will, mas a vontade daquele que nos criou e que nos enviou e que nos salvou. the will of the person, God who created us and who saved us. E um outro verso que o próprio Senhor disse: And another verse that the Lord shares, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, not everyone that says Lord is, everyone that says the Lord is Lord, right? entrará no reino dos céus, That will always enter into the kingdom of heaven. mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. But only the person who completes my will. Então é muito fácil a gente falar da vontade de Deus, It's easy to talk about God's will,
Mas isso não tem valor para Deus se nós não estamos dispostos a fazer a vontade de But Deus. this does not mean anything to God if we're not available to do His will. Jesus, falando da sua própria vida, Jesus talks about his proper life. ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. My food is the one that, say it again. Minha comida é fazer a vontade My food is to do the will daquele que me enviou of Him who sent me e concluir a sua obra. and to finish His work. E Jesus estava determinado realmente a fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. So Jesus was determined to complete God's will and not His own. E mesmo quando ele estava diante do ataque que levaria a ser crucificado, And when he's under attack, knowing that he was going to be crucified, ele pediu, se fosse possível, Deus o guardar daquela experiência. he even prayed that, Lord, if you can take this away from me. Mas ele disse: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. But he did pray and said, it's not my will, but thy will be done. Então o próprio Senhor Jesus Cristo se preocupava em fazer a vontade de seu Pai. So Jesus himself was concerned to do his own Father's will. Paulo também fala bastante sobre a vontade de Deus. Paul also talks a lot about God's will. Em Efésios 1:9 ele disse: e nos revelou o mistério da sua vontade. In Ephesians, 1:9, e nos revelou o mistério da sua vontade. and he revealed the mystery of his will. Então, assim, fazendo parte do reino de Deus, Part of God's will, God's kingdom. nós podemos ter certeza que Ele quer revelar o mistério da sua vontade. And he reveals us that he wants to reveal these mysteries. E a verdade é que muitas vezes a vontade de Deus parece um mistério. A lot of times God's will appears to be a mystery, Mas é um mistério que Ele quer revelar. but it's a mystery that he wants to reveal to us. E às vezes ele revela no tempo certo, Sometimes he reveals at the right time, porque às vezes nós nos preocupamos demais com os detalhes da vontade de Deus. a lot of times we worry about the details of his will, E deveríamos nos preocupar mais na disposição de fazer a vontade de Deus. but we should probably be more worried about being available to do his will. Em Colossenses 1:9, In Colossians 1:9, ele disse: não deixamos de orar por vocês we do not forget to pray for you, e de pedir que sejam cheios and ask that you'll be full do pleno conhecimento da vontade de Deus, of the complete knowledge and understanding of God's will, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. with all the wisdom and understanding, spiritual understanding. E Paulo, então, orando pelos crentes lá de Colosse, And Paul praying for the Christians in Colossians, ele estava preocupado que eles tivessem a capacidade de entender a vontade de Deus. he was very concerned that they understood the whole will of God. Seria possível você perder muito tempo fazendo coisas que não resultam no resultado que Deus quer. And isn't it a shame that we can spend so much time on many activities that would not result in God's will? E se apenas nos dessemos ao trabalho de buscar o conhecimento da vontade de Deus. Se nós buscamos o conhecimento da vontade, If we understand God's will,
nós poderíamos nos guardar de um monte de atividades infrutíferas. It will save us from a lot of unfruitful activities. Tem uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, There is a word in the First Thessalonians. onde diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, The will of God is that you be sanctified abstenham-se da imoralidade sexual. and abstain from sexual immorality. Aqui temos uma declaração muito clara, muito firme do que Deus quer. Here is a declaration of strong and certainty of what God's will is. Esses dias nós temos presenciado uma coisa que para mim foi muito triste. These days we've heard some news that really makes me feel very sad. Em que o Corte Supremo dos Estados Unidos liberou o casamento de pessoas do mesmo sexo. That the Supreme Court voted to allow same-sex marriages. Isso em todos os estados da União. And this is in all the states in the United States, all the states. E eu não sei que diferença que isso vai fazer, I don't know what difference this is going to make. mas eu acho que, em termos práticos, In practical terms, eu acho que talvez não até mude muita coisa. in practical, it doesn't make, well, it won't change many things probably. Porque muitos já estão vivendo como se fossem casados. Because many already is living as if they were married. E então nós temos essa prática de homossexualidade já há muitos anos. Então, the practice of homosexuality has been going on for many years. Mas eu acho que seria muito mais interessante o país reconhecer o casamento do ponto de vista de Deus. But I think it'd be much more interesting if this country would consider God's view of what marriage really is. A Bíblia diz: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe For this reason, man shall leave his mother and father e se unirá à sua mulher, and unite with his wife. e os dois se tornarão uma só carne. And these two become just one flesh. E eu acho que a própria natureza nos mostra que o caminho da sexualidade não é entre pessoas do mesmo sexo. And we believe the natural way of sexuality is not between two people of the same sex. A minha esposa Dolly, ela teve um irmão gêmeo, Davi. My wife Dolly had a twin brother named David. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas perguntavam: Believe it or not, people would ask, vocês são idênticos? are you identical? Que um homem e uma mulher podem ser idênticos. How can a woman and a man be identical? Mas acontece que ela sempre teve uma resposta. She always had her answer. Nós temos uma certa aparência, We have a certain appearance or likeness, mas os aparelhos estão diferentes. but how do you say that? But the tools are different. Mas a Dolly sempre foi de brincar com as pessoas. But Dolly always had fun of playing around with these people. Eu acho que a Bíblia deixa bem claro o ponto de vista de Deus sobre o homossexualismo. But the Bible explains very clearly his view on homosexuality. Mas o interessante é que hoje em dia But it's very interesting in today's world. Eles conseguiram inverter a coisa, They've been able to invert things. fazendo com que nós que temos uma visão bíblica da sexualidade, But we who have a biblical vision of sexuality, nós de repente diante deles nós somos as pessoas más. but now to them we're the bad people. E o interessante é que eles dizem que vocês são más porque vocês não se interessam por nós. They say we're bad because
We're not interested in that. Vocês não estão preocupados com a nossa felicidade, You're not worried about our happiness. quando na realidade nós queremos mesmo a felicidade de todas as pessoas. But really, we want happiness for everyone. Mas nós sabemos que a pessoa não pode ser feliz quando está contrariando a palavra de Deus. But we know a person can't really be happy when he's going contrary to the Bible. Não é que não queremos a felicidade das pessoas. Not that we don't want the happiness of these people. Queremos a verdadeira felicidade das We want pessoas. the true happiness for them. Pessoas que estão no relacionamento primeiro com Deus That those who are in a relationship with God first, e que agrade a Deus, that please God, e por isso eles podem gozar também de uma felicidade maior em seu relacionamento homem com mulher. and that they can understand a true happiness between man and woman. Isso é apenas um comentário não muito ligado ao assunto, mas eu acho que temos que estar firmes nas nossas convicções. That this is just a commentary, not so much related to the subject, but we got to be strong in our faith. E In our beliefs. eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam, acima de todas as virtudes, valorizam a tolerância. People value Above other virtues. above other virtues, A tolerância. tolerance. E realmente temos que ter uma certa tolerância com todas as pessoas. It's true that we got to have a certain tolerance with people. Mas acima da tolerância está a obediência à palavra do Senhor. But above tolerance is obedient to God's word. Nós devemos tratar as pessoas bem e com respeito, We need to treat people well and with respect. mas nós não temos que concordar com aquilo que as pessoas fazem. But we don't have to agree with what certain people do. Há um versículo interessante no livro de Tiago, There's an interesting verse in the book of James em que ele disse que nós às vezes costumamos dizer: eu vou fazer isso, eu vou para lá amanhã. it says, I'm going to do this, and tomorrow I'm going to do this. Mas na Bíblia diz, ao invés disso, deveriam dizer: But the Bible says, instead of doing this, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. if it be your will, Lord, we will do this. Talvez seja por esse motivo que tanta gente fala, se Deus quiser. Maybe that's the reason everybody says, if God wills. Mas realmente a gente faz os planos, A person makes his plans, mas a palavra diz que o Senhor determina os nossos passos. but it's the Lord that determines our steps. E é interessante notar que nós não podemos planejar nada com certeza absoluta. We can't plan anything with a certain absolution. Quantos já fizeram planos que não deram certo? How many times, many of you have already made plans and didn't work out that way? E a Bíblia ainda diz que todas as coisas cooperam para o bem, But the Bible says also that everything works together for good, para aqueles que amam ao Senhor for those who love the Lord, e que são chamados conforme os seus propósitos. and that are called to conformity of His will. Mas às vezes as pessoas pensam que isso obriga Deus a fazer todas as coisas do jeito que a gente quer. But we think sometimes that God should do everything according to the way we want Him to do it. E Deus sabe muito melhor do que nós o que é bom para a gente. But God knows much better what His will, what the will for our life is than we can do ourselves. Ele disse: meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, But my thoughts are higher than your thoughts. e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. My ways are higher than your ways. Devemos reconhecer que sim, é bom fazer planos. It's good to make plans.
mas fazer aqueles planos pensando que Deus ele pode interferir se for da vontade dele. But if he can interfere with our plans, if his will is better. Certa vez eu fui liderar um grupo de estudantes One time I was going to lead a group of students, e nosso trabalho seria passar 2 semanas no país de Kosovo. we would spend 2 weeks where? Kosovo. In Kosovo. E depois iríamos para a Grécia. Then we go to Greece. E então nós embarcamos aqui em Chicago We took the plane in Chicago. e chegamos a Londres, We got to London, onde tem 2 grandes aeroportos. where there are 2 huge airports. A Heathrow, que é o maior, Heathrow, it's the largest, e a outra que é Gatwick, que serve mais para voos internos e outras partes de Europa. there's more domestic flights. E nosso voo chegou atrasado, de Chicago para Londres chegou com atraso. Então, our flight from Chicago to London Eu não sei, was late. eu não sei por que razão eles não conseguiram encostar naquele lugar, naqueles corredores para você subir no aeroporto. For some reason, he was unable to arrive at the gate it was supposed to. Mandaram ônibus para o lugar onde o avião parou. And so they sent a bus out to where the plane had stopped. Mas o processo de desembarcar mais de 300 passageiros foi muito demorado. But to be able to empty an airplane of more than 300 people and put them on a bus, it was really delayed. E aí chegamos ao terminal We got to the terminal. e passamos por imigração. We went through immigration. E tudo demorado. Everything very much delayed. E teríamos que pegar um ônibus para ir de um aeroporto a outro. Then we had to get another bus to go from that airport to the other one, the more domestic one. Só que quando conseguimos ficar liberados para pegar outro ônibus, But when we were finally liberated or free to pick up the other bus, já não daria tempo de chegar ao aeroporto. there was not time to get to the airport. Então, o que fizemos? What do we do then? Por sorte nossa ou por determinação de Deus. It was probably God's will. Mas eu conheci um casal de brasileiros em Londres. So we got to meet a Brazilian couple that was in London. E o brasileiro sempre diz, a nossa casa é a sua casa. You know that Brazilians say, our house is your house. Então todos nós fomos, 8 pessoas, chegamos à casa de um casal de brasileiros. And so 8 of us went to the home of this Brazilian family. E o marido estava viajando. The husband was traveling. Mas a esposa era uma pessoa muito querida da nossa família. But the wife was a very dear friend of our family. E quando ela era bem pequenininha, ainda brincava com ela. When she was real small, I played with her. E dizia que ela ia casar com meu filho. And she said she was going to marry my son someday. E que ela seria minha nora. And I would be her daughter, that she would be my daughter-in-law. E que eu seria o sogrão dela. I'd be her big father-in-law. E ela então passou a me chamar de sogrão. So she started calling me huge grandfather, big grandfather, Father-in-law. father-in-law. E eu chamava de sogrinho. I missed that one. Try again. Eu chamava ela de sogrinho. And I called her my daughter-in-law. E o interessante é que, depois de muito tempo, ela disse: eu não casei com seu filho. I missed that. Eu não casei com seu filho. But but I didn't marry your son. E eu falei: não tem problema. E ainda disse: e eu não quero deixar de ser sua dorinha. But she said, I don't want to be, I still want to be called your daughter-in-law. Eu falei: não tem problema, eu adoto o seu marido.
No problem, I adopt your husband. Mas o interessante é que ela nos recebeu, né, em 8 pessoas, But it was so interesting how she received all 8 of no us apartamento de um quarto só. in an apartment of only 1 bedroom. Colocou as meninas no quarto She put the girls in the bedroom e os rapazes na sala. and the boys in the living room E colocou a gente no quarto da empregada. and put us in Coloquei. and put him in the maid's quarters. Só que a empregada não estava, claro. It's obvious that the maid was not there. E assim ficamos alguns dias. Here we stayed a few days Até quarta-feira seria o próximo voo até Kosovo. because the next flight to Kosovo was Wednesday. E fomos todos para o aeroporto na quarta-feira na esperança de embarcar. And so we all went out to the airport on Wednesday expecting to leave. Mas eles só tiveram lugar no avião para 3 pessoas. But they only had room in the plane for 3 people. E nós mandamos os 3, então. We sent those 3. E nós ficamos ali mais uns dias esperando o próximo voo, And we went back to the park. We stayed there waiting for the next flight. que seria na sexta-feira. That would have been on Friday. E foi interessante, porque às vezes você tem a ideia de que tudo tem que correr perfeitamente bem para as pessoas aprenderem que você pode entregar as coisas para Deus. Interesting how we feel that everything's got to run so smooth to complete God's will. E a verdade é que muitas vezes nós aprendemos através das adversidades. But we know that many times we learn through adversity. E o que aconteceu é que ficamos ali em Londres e conseguimos conhecer uma bela cidade. But besides staying there, we also got to know and get to know the beautiful city of London. Mas o que eu achei que foi interessante But what I found very interesting é que eu pude dar para aqueles jovens o exemplo de como que você tem que se ajustar quando as coisas não correm do jeito que você quer. and how I was able to minister to these young people, how I could adjust to God's will. E aí chegamos em Kosovo We arrived in Kosovo. e fizemos o nosso trabalho. We did our work. We did our ministry there. E a equipe se reagiu muito bem. A equipe reagiu muito bem. And really, the team that was with me, they really did very well. Então a gente tem que estar sempre consciente de que a vontade de Deus não seja, às vezes, não seja o que nós queremos. And we got to come to the conclusion many times that God's will is not what we think God's will is. E nós sempre temos que nos ajustar, não é Ele. And we got to adapt to Him and not Him to us. Que mais que eu falar sobre a vontade de Deus? How much more I can talk about God's will? Por isso, tem um versículo em 1 Pedro 4. In 1 Peter chapter 4 is a verse. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, The same way they that suffer in accordance to God's will devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar bem. they should trust in His will and be faithful to the Creator and practice well. E às vezes nós pensamos que se Deus é amor, A lot of times if God is love, por que Ele deixa coisas ruins acontecer conosco? why does He let bad things happen to us? E nem sempre temos ou teremos uma resposta para isso. And we don't always have an answer for this. Mas a verdade é que, às vezes, o prejuízo, em certo sentido, vale mais que a perfeição do acontecimento. Sometimes
the damage. Is that what you said? Sometimes damage. I didn't get to that. Say that. Oh, just repeat that. Às vezes o prejuízo nos ensina mais que a perfeita realização do plano. Sometimes the damage that's done can teach us more than sometimes the perfect plan we're thinking we're going to. Às vezes aprendemos e servimos na dor de formas que não seriam possíveis sem o sofrimento. And so sometimes we're going to suffer. We can't avoid it. E tem uma palavra em Tiago, primeiro capítulo. And also in James, the first chapter. Esta é a confiança que temos This is a confidence that we have, a nos aproximarmos de Deus. or coming close to God. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, If we ask something according to His will, Ele nos ouvirá. He will hear us. E se sabemos que Ele nos ouve And if we know that He hears us em tudo que pedimos, in everything that we ask, sabemos que temos o que dele pedimos. we know that we have what He's asked. O objetivo na oração The objective in prayer, não é conseguir que Deus faça o que nós queremos. that God does not do what we want, Muito mais importante é discernir o que Deus quer but it's to discern what God wants. e nos ajustarmos ao seu plano. And we adapt to His plans. Eu acho que uma das passagens mais importantes sobre a vontade de Deus é Romanos 12. One of the best passages, I believe, about God's will is that we find in Romans 12. E nessa passagem 12, 1 e 2, Romans 12, 1 and 2. rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, que apresenteis os vossos corpos that you offer your bodies as living sacrifices, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. as living sacrifices, holy, and pleasing to God. That is your spiritual act of worship. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, Do not conform any longer to the pattern of this world, mas transformai-vos but be transformed pela renovação da vossa mente, by the renewing of your mind, para que provais qual seja that you will be able to test a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. and approve what God's will is, His good, pleasurable, pleasing, and perfect will. Então, eu vejo aqui 3 passos a seguir para conhecer a vontade de Deus. I see 3 steps here to get to know God's will. Primeiro, você se entregar totalmente a Deus. That you surrender completely to God. Que é o vosso culto racional, diz a palavra. Your reasonable service. E eu pergunto, então, se Jesus se deu completamente por nós, If God is totally, completely for us, e Jesus deu até sua vida na cruz do Calvário por nós, and if He gave His life on the cross for us, isso não quer dizer que nós também deveríamos dar tudo para Ele? should this mean that we should give everything to Him? Como é que podemos, diante de um Jesus que deu sua vida por nós, How, before a Jesus that gave His whole life to us, podemos recusar de dar toda a nossa vida para Ele? to refuse giving our life to Him? Não faz sentido nenhum. It doesn't make sense. O pastor contava uma história que eu achei interessante.
A pastor told a story I find very interesting. Ele estava pregando sobre a consagração total. He was talking about total surrender. Devemos dar toda a nossa vida para Deus. We should give our whole life to God. Mas ele reparou que teve uma senhora que ficava mais ou menos na frente, mas ela não estava gostando da mensagem. He noticed a little woman up there, over there, that was not totally happy about the message. E ela ficava se mexendo e She was doing this the whole time. E depois de alguns dias ela chegou e disse: pastor, Some day later she came up to the pastor and said, Pastor, eu sei o que você quer. I know what you want, Pastor. Você quer que nós nos entreguemos totalmente a Deus. I know that you want us to surrender totally to His will, God, Mas eu não vou fazer isso não. but I'm not going to do this, no. E ele perguntou por quê. Why? E então ela disse: bom, eu aprendi na escola. Well, one thing I learned in school, Aquele que faz muito mal nos seus estudos, the person who does bad in their studies, ele é reprovado e não passa para o outro ano. he failed and he can't go on to future classes. Mas aquele que fica mais ou menos aí no bolo, aí mais ou menos no meio das pessoas, nem no ensino, nem embaixo, But the person who sort of stays around the middle, not on the top, not necessarily on the bottom, não vai ter problema, vai passar de ano e vai ser tranquilo. it's not going to be a problem. He's going to just pass, or she's going to pass year after year. Já a pessoa que está lá em cima, sempre fazendo melhor que os outros, But the person's always at the top, always doing the best. aquele que tira as notas mais altas, The one who makes the best grades. sempre exigem muito mais desses alunos, They require much more from these students. já que tem tanto talento, tanta inteligência, Since they have so many talents, they have so much intelligence, então exigem mais deles. it requests a lot. Então, eu acho que no reino de Deus é a mesma coisa. Now, in God's kingdom, I believe it's the same thing. Aquele que tira a nota mais baixa, The one who makes the lowest grade, vai para o inferno. probably go to hell. E aquele que está mais ou menos aí no meio com os demais, The people in the middle, sort of happy, go along with the crowd, já com os demais vai para o céu. they will go to heaven. Agora a pessoa que tira a nota mais alta, aquele que é muito, muito mais consagrado, The person that makes the best grade, it's the most consecrated, dedicated. o problema não era ir para o inferno nem para o céu. It's not the question of going to hell or going to heaven, Aquela pessoa Deus vai mandar para a Índia como missionário. but that person, God can send that person to India as a missionary. Ela dizia: eu não quero isso. They says, I don't want this. Mas na realidade, essa palavra rogo-vos pelas misericórdias de Deus, That word, I beseech you I beseech you, okay? by the mercies of God. Interessante que quando ele pede tudo de nós, It's interesting when he asks everything of us, ele se refere à sua misericórdia. he's talking about his mercy. Aliás, todo o capítulo 11 de Romanos é sobre as grandes misericórdias de Deus. But in Hebrews chapter 11 talks about the mercies of God. Isso nos deixa claro que Deus é misericordioso, God is merciful. e se Ele pede tudo de nós, If he asks everything of us, Ele vai cuidar muito bem de nós, pela he's going to take very good care of us. misericórdia que Ele tem. Às vezes eu penso assim, se eu estou na rua, Sometimes I think if I'm on the street, I'm in the street, aí um carro para na minha frente, assim, ao meu lado, if a car stops beside me, e a pessoa fala: entra aqui, vamos passear. and this person says, "Come, get inside. Let's go for a trip." Eu vou olhar muito bem na cara da pessoa. I'm going to look very careful at his face.
Se eu não conheço a pessoa, if I do not know the person, eu não vou entrar no I'm carro. not going to get in the car Porque eu não posso confiar nas suas intenções. because I can't trust his intentions. Mas se é um amigo que para, But if it's a friend of mine that stops, e ele diz, entra aqui, vamos passear. and he says, get inside, let's go for a little, Aí eu falo, vamos. why, let's go. Você vê a lição disso, não é? There's at least a lesson in this. Que Deus é digno da nossa confiança. God is worthy of our confidence Se and our ele trust. de uma entrega, If he asks for us to surrender, é que o plano dele para a nossa vida é muito bom. that means his plan for us is very good. E podemos nos consagrar com toda a confiança. And we can surrender and consecrate ourselves with total confidence. Então ele pede a nossa entrega total. So he really is asking for our total surrender. E em seguida ele disse, e não vos conformeis com este século. And he said, don't conform to this world. E é interessante que o mundo está sempre fazendo uma pressão para que conformemos aos seus valores. And the world is putting a lot of pressure on us to conform to their values. E até mesmo a igreja é tentada a seguir os valores do mundo e não os valores de Cristo. And a lot of times, a church will be tempted to follow those values instead of the values of God. E esses dias eu escrevi um artigo These days, I've written an article que começou com uma pergunta: that began with a question. a quem seguiremos? Who will we serve or follow? O Cristo imutável, Christ, unchangeable, unchangeable Christ, ou a cultura que está sempre mudando? the culture that is always changing. A palavra diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. But the Word of God says, I am the Lord, and I do not change. Agora, todos aqui já sabem que tem que fazer algumas adaptações à cultura. We know that we all got to make certain adaptations to the culture. Muitos de vocês vieram do Brasil e a cultura aqui é diferente. Many of you came from Brazil, and you know that the culture is different here. E dia a dia você tem que se adaptar a essa cultura. And you got to adapt to this culture. E eu tive a mesma experiência quando fui para o Brasil. I had the same experience when I went to Brazil. Mas depois de algum tempo eu pensei, eu gosto dessa cultura. Then after a certain amount of time, I came to the conclusion, I like this culture. A verdade é que eu vivi 25 anos no Brasil e as minhas grandes amizades que eu tenho na terra estão lá no Brasil. I lived in Brazil for 25 years, and my great friendships are still in Brazil. O brasileiro hoje é hospitaleiro. The Brazilian, he's a hospitable person. A última vez que eu fui a Belo Horizonte, Last time I went to Belo Horizonte, eu fiquei na casa do deputado João Leite. I was in the home of Congressman João Leite. Fiquei em outra casa dele. I was in his house for 11 E days. ele não queria me deixar sair. He didn't want me to leave. E talvez eu estivesse até abusando um pouco da hospitalidade deles. Maybe I was abusing a little bit of his hospitality. Mas eles são meus amigos. But they're my friends. E se eles vêm aqui, eu faço a mesma coisa. And if they come here, I will do the same thing. Há uma diferença cultural entre um país e outro. There's a difference in different countries. Mas nós temos que nos adaptar à cultura We got to adapt to the culture sem ceder aos valores da cultura. without giving in to the same values of that culture. Nós não vamos conhecer a vontade de Deus se estamos seguindo os valores do mundo. But we will never know the will of God if we are giving in to the worldly values. Agora o terceiro ponto. Third point. Mas renovai-vos ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Be transformed by the renewal of your mind. É interessante que eu acho tão
importante a leitura da palavra de Deus. Interested, I find it so important, the word, God's word, E the reading of God's word. certo ano, eu fiz um plano de leitura da Bíblia toda em um ano. There's a year where I decided to read the whole Bible through in 1 year. Mas existe um plano que eu achei maravilhoso. I found a plan that was a marvelous plan. E tinha uma parte dos primeiros livros da Bíblia. I found a part that talked about the first few books of the Bible. E depois você fazia uma leitura nos Salmos, Provérbios e Profetas. Then you read a certain passage of scripture in the Psalms and the Proverbs and the Prophets. E uma pequena leitura também dos Evangelhos. And then a small reading in the Gospels. E ainda uma leitura das cartas, das epístolas. And then the letter, then after that a reading in the epistles. Eu achei tão interessante que dava assim, uma perspectiva muito melhor sobre a Bíblia toda. This gave a perspective, a more complete perspective of the whole Bible. E eu confesso que este ano eu estou fazendo diferente. And I have to confess, this year I'm doing something a little bit different. Comecei em Gênesis 1:1 I began in Genesis 1:1. e agora estou em 2 Samuel. Now I'm already in 2 Samuel, Sem ler no Novo Testamento, without reading the New Testament, nem nos Salmos. without the Psalms. Mas quando você lê aqueles livros, você vê as guerras de Israel. And when you read these books, you read about the wars Israel was always in. E quanta pessoa foi decapitada naqueles livros. How many people were their heads were decapitated? Eu até pensei que esse movimento ISIS já vem aprendendo as suas técnicas através do Velho Testamento. I think that ISIS is learning the methods of back in the biblical times. Mas quando nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, When we fill our mind with God's word, de repente nós nos encontramos transformados. we will find ourselves transformed. Transformados. Transformed Com a mente renovada. with a renewed mind. Nós não pensamos como antigamente. We don't think like we did in the past. Interessante que minha filha passou nos últimos 2 anos num período terrível. In these last 2 years, my daughter went through a real terrible time. Primeiro, a mãe dela estava morrendo. She discovered her mother was dying. E depois ela descobriu que o marido dela estava sendo infiel. She discovered then that her husband was being unfaithful. E eles então passaram por um divórcio. Then they went through a divorce. E minha filha veio morar na minha casa. And my daughter came to live in my house. Mas um dia ela estava dirigindo o carro dela para casa. One day she was driving back to home. E uma senhora e a filha estava com a luz verde e vinha seguindo. She saw the green light and she started to. She was coming up the hill, kept on going. She can't yell. E de repente uma mulher saiu da lateral e saiu assim contra a luz vermelha. And then a woman left and she was going against the red light. E ela bateu forte no outro carro. And she hit the other car. E ela estragou o carro dela completamente. She destroyed that other car completely. E o que ela recebeu do seguro foi só o suficiente para terminar os pagamentos do carro. And all she just received from insurance, just enough to pay off her car. E outras coisas. Other things. Foi realmente um tempo muito difícil. It was a difficult time for her. Mas eu fico impressionado com a determinação dela But I'm impressed with her determination de ficar com a mente renovada, to have a renewed mind, de ver o lado positivo das coisas. to look from the positive side of it.
de não ficar reclamando do que passou. Do not always complain about what's happened in the past. É transformação pela mente renovada. It's a transformation of a renewed mind. E ela me deixa muito impressionado. She leaves me very impressed. Então são esses os 3 passos. These are the 3 steps. A entrega total, Total surrender. a recusa de seguir os padrões do mundo Refuse to follow the world's patterns. e deixa-se transformar pela renovação da mente And be renewed by the transformation of the Word of God. para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de That will Deus. be the good and perfect will of God. Amém? Amen. São alguns princípios da Bíblia. These are just basic principles. Mas se nós seguirmos, todos nós queremos fazer a vontade dele, não é? But we really want to get to know God. We want to follow His plan. E tem hora que a gente tem que descobrir qual seja o plano dele. And sometimes we got to know what God's will is. E esse é o método de conhecer a vontade de Deus. This is a method in getting to know God's will. Agora, nós não podemos nos dar ao luxo We cannot give the luxury of de conhecer a vontade de Deus para depois decidir se vamos fazer ou não. to get to know the God's will, then decide if we're going to follow God's will or not. Ele não se revela àquele que não está disposto a fazer. He's not going to reveal to us what we're not willing to do. Or available to Por do. isso temos que dar tudo para Ele, That's the reason we got to do everything for Him. nos dispor a fazer toda a vontade dEle, That we will be available to do His complete will. e podemos ter a certeza de que na hora certa Ele vai mostrar o que fazer. And in the right time, in the right place, He will reveal what is His perfect will for us. Eu comecei a seguir o Senhor assim, me dei para Ele com 17 anos de idade, I began this journey when I was only 17 years old. e agora estou com 19. I'm now only 19. Mas a verdade é I'm que 17 now. o Senhor nunca falhou para comigo. What? O Senhor nunca falhou para comigo. But God never failed me. Ele proveu tudo que eu precisava He's provided everything that I needed. e tem dado, assim, boas revelações de sua vontade. And He's revealed many wonderful things about Him. De sorte que depois, na verdade, estou com 73. But really, now I'm 73 years old. Estou esperando para alguém que vai dizer, não, pastor, o senhor não tem esse idade, I'm waiting for somebody to say, no, you don't look like you're 73. Mas eu posso dizer que Deus tem sido bom demais para comigo. But I can say that God has been very good to me. E a vontade de Deus realmente And God's will é boa, perfeita e agradável. is good, it's perfect, and Tem sido pleasing. bom. Tem sido bom. It's been good. E até mesmo aquela pessoa que vai morrer pela sua fé, And that person who will die for his faith, or her faith. que melhor recompensa podia ter do que chegar no céu What's the best reward? Being able to be with the Lord in heaven. Amém? Amen. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Let's pray. Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome. We praise and we glory in your name, O Lord. Senhor tem sido bom demais para conosco. You have been so good to us. E quando, às vezes, depois de reclamar, reconhecemos que o Senhor sabia muito melhor do que nós. And a lot of times after we've complained, we discovered that your will was a lot better. Então, queremos nos entregar de corpo e alma e espírito ao Senhor. We want a total surrender to you, Lord. Pedimos que Tu nos orientes We ask you that you orient, guide us, e que o Senhor seja louvado. and that your name will be praised. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém.